Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você. Sua casa, sua família, seu dia, a semana que só está começando. Que seja incrível, maravilhosa. Busque o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Aliás, foi Jesus quem falou. Não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir. Porque esse tipo de preocupação é coisa de pagão. Mas busquem a Deus em primeiro lugar. E Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. O que Ele falou? Não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. A Bíblia diz que nós não temos o ontem nem o amanhã, nós temos o hoje, o dia chamado hoje, o dia que se chama hoje. Por isso que a Bíblia diz que todos os dias, a cada amanhecer, nós recebemos uma cota novinha de misericórdia. Nós aprendemos bem, dá para ilustrar com maná. Todos os dias o Senhor mandava o pão dos poderosos, o pão dos anjos. Era só sair e colher, ir lá pegar, recolher. Todos os dias. E o Senhor dizia, não é para guardar. Não guardem para o dia seguinte. Então, quando alguém desobedecia e guardava, aquilo enchia de bichos e apodrecia, cheirava mal. Era o Senhor ensinando o povo a confiar. Você deve viver nesse nível alto de confiança. Apenas confie. Eu falei que amanhã eu vou mandar o maná. Você não precisa guardar para amanhã com medo de não ter. Não. Você vai sair, vai recolher o que você precisa hoje, para o dia chamado hoje, vai viver plenamente o dia chamado hoje, e amanhã, que vai ser o seu hoje, se o Senhor te der, mais um dia vai ser o seu hoje, você vai poder vivê-lo plenamente. Eu costumo dizer que todos os dias nós morremos, quando nós dormimos, nós morremos e ressuscitamos no dia seguinte. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que dormiram e nunca mais acordaram, né? Então, quando você vai dormir, né, que você morre e você ressuscita, você abre os olhos, é um presente de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você abriu os olhos e Ele está dizendo, ó, te dei o seu hoje. Eu dei a você mais um dia. Para que você possa viver a vida que eu projetei para você. Para que você saia e revele Cristo. Esse é o propósito da nossa vida. Que Cristo seja formado em nós. Que a nossa linguagem seja de Cristo. As nossas ações, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, o nosso modo de responder às circunstâncias, às demandas da vida. Então, Jesus falou, você não precisa se preocupar com nada. Busque a Deus em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado. Você vê que Jesus falou, e o que tem de pessoa, isso é comum. Gente
que só vive pela necessidade, pelo direito, e não pela responsabilidade de quem é filho e não escravo. Porque escravo vive pela necessidade e pelo direito. Por que que o povo guardava o maná para o dia seguinte? Porque a cabeça era de escravo. Escravo é que está sempre com essa mentalidade, né? A mentalidade de escravo é essa, de escassez, de privações, de que se o outro tem, né? Se o outro ganha, eu vou perder. Ele se ressente com a vitória do outro. Ele vive pela necessidade. E é por isso que ele vive uma vida escrava, correndo atrás de ter algo que o Senhor já prometeu, que buscando a ele vai derramar. Como ele derramava o pão dos anjos todos os dias. Quer dizer, é a oração do Pai Nosso. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Ele vai dar. Ele nos dá o pão de cada dia. Está seguro isso. Jesus já garantiu. E cada um tem uma medida. Talvez a quantidade de pão que você precisa é maior do que a que eu preciso. E Deus vai suprir aquilo que nós precisamos no dia que se chama hoje. E o primeiro dia da semana, que é domingo, como que nós devemos começar a nossa semana? Buscando orientação, adorando, priorizando, porque se as primícias são santas, a massa também o é. Quando você dá as primícias para o Senhor, é o que está lá em Provérbios 3. Honre, quer dizer, dar as primícias é honrar a Deus. Honre a Deus com as primícias dos seus bens. E o que a Bíblia promete? A promessa é que os seus celeiros vão estar cheios e os tonéis vão transbordar de vinho. Tudo que eu tenho que fazer é honrar a Deus, dando a Ele as primícias, dê as primícias para Deus. O melhor, as primícias do seu tempo, dos seus recursos, da sua vida. É Cristo no centro. É Cristo no centro. E aí eu construo tudo, eu faço tudo com base nele. Ei, se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Busque-o enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E eu vou mudar a sua sorte. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, extraordinárias, que você nunca viu. Faço tudo isso por causa do Evangelho, Paulo falando, para ser coparticipante dele. Paulo disse assim, eu quero é conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. Gente, só alguém que conhece mesmo que Cristo foi formado nele para fazer uma oração dessa. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Bom, se alguém ganha, significa que alguém deve perder, né? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não fiquem aí perdendo tempo com coisas que vão passar. O Paulo bateu muito nisso. Gente, a minha vida
não tem essa importância toda desde que eu cumpra com o propósito. Eu não vou viver para coisas inúteis. Tanto que quando ele está indo para Jerusalém, vem uma profecia que lá o que esperava, o que ele ia encontrar eram prisões e açoites. Quem estava ao redor tentou impedi-lo de ir. E ele não aceitou. Porque Paulo sabia qual o propósito dele. Ele não ia fugir da dor de cumprir com seu chamado. Que é o que eu vejo muita gente fazendo. Mas eu tenho falado continuamente, se você não tiver uma dor genuína, a cura para todas as ansiedades é uma dor genuína. Você jamais vai vencer o barulho, vai calar as vozes, o barulho das ansiedades, se você não tiver uma dor genuína. Paulo sabia qual era a dor que ele tinha que sofrer. Jesus sabia. Jesus estava no Getsemane, que significa prensa de azeite. E ele orou. A Bíblia diz que ele estava numa angústia mortal. Olha a dor. Ele suou gotas de sangue. Era uma dor genuína. Ele sabia qual era a vontade do Pai. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se eu tenho que beber desse cálice, eu vou beber. Ainda que seja doloroso, eu vou beber. Porque ele queria estar o quê? No centro da vontade do Pai. Ele queria beber do cálice que o Pai estava dando. Essa é a sua vontade? Então, é aqui que eu vou ficar. Você não vê alguém buscando o lugar confortável, se poupando. Não. Porque isso é entrar na carne. Eu vejo pessoas frustradíssimas, depressivas. Por quê? Porque elas foram dando ouvidos por falta de uma dor genuína, um propósito. O propósito de Deus para a vida delas. Elas foram dando ouvidos ao barulho, às vozes das suas ansiedades. E aí não tem limite, entraram na carne e produziram os seus alívios, né? Foram produzindo seus filhos na carne, os filhos da carne, que por fim, tudo aquilo se transformou em problema. Problemas e mais problemas. Quantas pessoas que eu encontro que hoje elas têm problemas sérios, que elas não têm como se livrar. Elas têm problemas sérios, que não tem como. Que nessa ânsia de suprir uma carência, uma necessidade, e eu tenho direito, e nessa busca por uma felicidade, por um conforto, por um prazer, elas pegaram muitos problemas, marcas, que elas vão ter que carregar pro resto da vida. Sabe? Divórcios, filhos fora do casamento, dívidas impagáveis,
falências, problemas e problemas que elas pegaram exatamente quando elas foram correr atrás de suprir uma ansiedade. E a cura para qualquer ansiedade é uma dor genuína. É uma dor de quem sabe que está no centro da vontade do Senhor. É difícil, é doloroso, mas você não quer sair de lá. Porque você quer estar no centro da vontade dele, ainda que doa. Você quer beber do cálice que ele está dando. Você não vai se poupar. Você não vai fugir. Porque você quer estar lá. É difícil, mas é onde eu quero estar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para revelar Cristo, e Cristo não se poupou. Para iluminar, para salgar, para formar a cultura do reino. Nós viemos do céu para cumprir com propósito. Que propósito? Revelar Cristo. Levar Cristo para as pessoas, salgar, iluminar, muitas vezes sem abrir a boca. E depois, quando tudo está pronto, concluímos o nosso chamado, nosso propósito, voltamos para o céu. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Que prêmio! Gente, esse é o prêmio. Cristo ser formado em nós e revelarmos a Cristo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Você vê, a pessoa luta e sacrifica. Para quê? Para ganhar uma medalha. Uma taça. Um título. E depois vem outro e supera aquela pessoa. Tudo passa. Mas nós, os cristãos, um cristão é um Cristo. É quem se parece com Cristo. O fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa é honra, uma glória. A glória de representarmos a Cristo e formarmos a cultura do reino, é trazer o céu para a terra. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um alvo definido, Cristo. Eu sei o que eu quero atingir, Cristo. Eu sei para que eu estou aqui. Para revelar Cristo. Para que Ele seja formado em mim e eu possa revelá-lo. É Cristo no centro. É mostrar Cristo. Esse é o alvo. Para que eu estou aqui? Eu não estou aqui para viver como todo mundo vive. Você não está aqui para viver como todo mundo vive, correndo atrás das mesmas coisas que todo mundo corre. Você tem um alvo e eu também. Revelar Cristo. Paulo disse isso. E não luto como quem esmurra o ar. Não. Você vê que tem uma luta. Mas não é de quem esmurra o ar, não está atingindo nada. Mas de quem você dá um murro em algo que tem uma resistência. Você está rompendo com todas as resistências. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo. Porque a minha carne não quer. Tudo que a minha carne não quer é parecer com Jesus. Minha carne não quer
renunciar, ela quer se poupar, ela quer conforto, ela quer prazer. Ela não quer nenhum tipo de sacrifício. A minha carne quer continuar sendo alimentada. E Paulo fala, mas esmurro o meu corpo e faço dele o quê? Meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que ele disse, eu tenho que continuar subjugando a minha carne. E de que maneira? Não fazendo o que ela quer. Eu não vou dar o que ela quer. Porque eu ensinei a tanta gente e eu corro risco. Se eu der lugar à minha carne, se eu ceder para ela, e ela quer se alimentar dela, é insaciável, eu vou ser reprovado. Você não vê gente que depois que foi tão longe, de repente, simplesmente, aquela pessoa que antes era uma influência positiva, ela retrocede. Ela agora não está mais no espírito, ela entra na carne. Ela agora não vive para uma dor genuína. Ela está cedendo ao barulho das suas ansiedades. E aí, ela se torna o quê? Comum. Algumas irrelevantes. Ó, melhor é o paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você está vendo? Porque o propósito é que Cristo seja formado em nós. E então, as virtudes do fruto do Espírito sejam desenvolvidas em nós. Esse é o propósito. Para que saia de nós o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência. Porque ninguém precisa de paciência se não for para lidar com uma situação nervosa e tensa. É fidelidade, mansidão, e os bem-aventurados, os mansos, porque eles vão herdar a terra. Domínio próprio. Domínio próprio. Ou seja, eu não dou o que a minha carne quer. Eu caminho no Espírito. Porque eu aprendi com Jesus. Quem tem a mente de Cristo tem um comportamento cada vez mais parecido com o de Cristo. Então, melhor é o homem paciente. Aquele que, ele é paciente, ele é equilibrado, do que o guerreiro. Porque esse aqui, ele vai impactar as pessoas. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você não pode viver de forma desgovernada. Você tem que ter um alvo bem definido e não abrir mão disso. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Disciplina-te com o propósito da piedade, mantendo-se espiritualmente apto. Isso é incrível. Olha o que Paulo disse. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que maneira incrível de viver, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
incrível, incrível. E ele termina com essa frase incrível. Lutei a boa luta, eu não lutei luta sem recompensa, combati o bom combate, lutei a boa luta, terminei a corrida, cumpri e guardei a fé. Eu entrei no que Deus preparou para mim. Eu bebi do cálice que Ele me deu. E agora eu volto para casa, porque eu já cumpri com a minha missão. Ó, o que Ele disse? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Cristo foi formado nele e ele revelou Cristo e deixou uma mensagem incrível para todos nós. Agora é nossa vez. Vamos, ouça a palavra do Senhor. Você sabe o que o Espírito Santo está falando com você. Levante-se decidido a se submeter ao chamado dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que esta palavra tenha penetrado profundamente, em que tenha tomado os corações, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela divide alma e espírito, e ela penetra as camadas mais profundas, que nenhuma pessoa consiga ficar da mesma forma, mas que mentes estejam sendo renovadas e transformadas para sempre. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo, tomo posse de mudanças, porque quando muda a mente, muda a vida. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tomadas por esta mensagem, impactadas, transformadas, que nada fique da mesma forma, que uma transformação profunda, porque, Senhor, se não acontece uma renovação mental, não acontece transformação, e nós nunca vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu oro para que cada um esteja vendo, porque conhecereis a verdade, ela te libertará. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E vamos de glória em glória. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Deus não nos chamou apenas para acreditar. Ele nos chamou para viver a fé intensamente todos os dias. Em cada momento, em cada desafio, devemos caminhar com a certeza de que não fomos criados para a derrota. Fomos criados para vencer. Por isso, levante-se. Fortaleça sua fé e enfrente a vida com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada.